Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um Grandes Julgamentos. Neste programa, vamos ver como o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que as receitas de exportações feitas por meio de empresas intermediárias, as chamadas trading companies, não estão sujeitas à incidência de contribuições sociais, como a COFINS. As trading companies são a ponte que liga pequenos e médios produtores aos mercados no exterior. A solução para a controvérsia se deu na análise conjunta de dois processos: uma ação direta de inconstitucionalidade, julgada procedente, de autoria da Associação do Comércio Exterior do Brasil, e um recurso extraordinário que foi provido, tendo como autor uma usina de açúcar e álcool de São Paulo. A ADI questionava a constitucionalidade de uma norma da Secretaria da Receita do Brasil, que restringia a isenção aos casos em que a produção é comercializada diretamente com o comprador em outro país, excluindo assim os produtores que exportam por meio das tradings. O recurso extraordinário, por sua vez, foi contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que entendeu ser aplicável uma norma da Secretaria da Receita Previdenciária, que considera como comércio interno a comercialização entre produtor e a trading, logo sujeita à incidência das contribuições sociais. Vamos ver como foi o julgamento. A decisão do plenário se deu após a análise dos dois processos em fevereiro de 2020. Apregou inicialmente ação direta de inconstitucionalidade 4.735, procedente do Distrito Federal, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, requerente à Associação do Comércio Exterior do Brasil, AEB, interessado, Secretaria da Receita Federal do Brasil, Amicus Curi, Associação Brasileira do Agronegócio. Para julgamento conjunto, recurso extraordinário 759.244, de relatoria do ministro Luiz Edson Fachin, no qual é recorrente Bioenergia do Brasil S.A., recorrido União, trata-se do tema 674 da repercussão geral, a aplicabilidade da imunidade referente às contribuições sociais sobre as receitas decorrentes de exportação intermediada por empresas comerciais, trading companies. O relator do primeiro processo, a ação direta de inconstitucionalidade 4735, foi o ministro Alexandre de Moraes. Trata-se aqui de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida liminar proposta pela Associação de Comércio Exterior do Brasil, AEP, em face do artigo 170, parágrafos 1º e 2º da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, Instrução Normativa 971, de 13 de dezembro de 2009. Transcrevo no relatório, já distribuído aos colegas, o texto do artigo 170 e de seus parágrafos 1º e 2º. A autora sustenta que a norma violaria os artigos 5º, 55, 145, parágrafo 1º, 149, parágrafo 2º, inciso 1, 150, incisos 1 e 2 e 170, inciso 4º, todos da Constituição Federal, na medida em que restringiria a imunidade tributária ao comércio desenvolvido diretamente entre produtores e vendedores sediados no Brasil e adquirentes localizados fora do país, negando o benefício quando a transação é feita por pequeno ou médio produtores, por meio de empresas tradings e sociedades comerciais com finalidade específica de exportação. Alude ainda ao Decreto-Lei 1248 de 72, que teria equiparado para fins tributários a exportação direta e a indireta, asseverando que os dispositivos impugnados vulnerariam os princípios da legalidade e da isonomia tributária, da livre concorrência, da capacidade contributiva e da proporcionalidade. Adotei o rito do artigo 12 da Lei 9868 de 99. A Receita Federal defendeu a legitimidade constitucional da norma. Pontua que as atividades desenvolvidas pelas mencionadas sociedades intermediadoras se caracterizam pela aquisição de produtos no mercado interno para posterior exportação. Assim, por realizarem, no primeiro momento, atividade comercial doméstica, não estariam abrangidas pela imunidade prevista no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal. A Receita ressaltou ainda
que o Decreto-Lei 1.248, de 72, não teria promovido a alegada equiparação e que, por força do artigo 177.2 do Código Tributário Nacional, a norma não se aplicaria aos fatos geradores ocorridos após a sua vigência, como é o caso dos autos. Defendeu ainda que a Instrução Normativa 971 não teria criado tributo, uma vez que a obrigação sempre esteve prevista em lei. Já a relatoria do recurso extraordinário 759.244 coube ao ministro Edson Fachin. O recurso extraordinário 759.244 é vertido em face de acordo do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, cuja ementa e síntese do julgamento reproduzo no relatório. Foi submetido à sistemática da repercussão geral em 19 de setembro de 2013, reconhecida a repercussão geral no tema 674, o que se colocou para o debate é a imunidade prevista no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição, às exportações de indiretas, isto é, aquelas intermediadas por trade companies. Houve o processamento devido do respectivo recurso extraordinário e os autos me vieram conclusos em 17 de novembro de 2017, foi admitido amicus curiae e é o relatório. Após os relatórios, a fase de sustentações orais foi iniciada com o advogado da autora da ADI. Ele destacou o trecho da Constituição que determina a não incidência de contribuição social sobre a receita das exportações, sustentando que houve a intenção do legislador em promover o incentivo às exportações. O artigo 149 da Constituição Federal conferiu à União Federal competência para instituir contribuições sociais de intervenção do domínio econômico e de interesse de categorias profissionais. Ressalvou, entretanto, no seu parágrafo 2º, inciso 1º, que as contribuições sociais e de intervenção do domínio econômico não incidirão sobre as receitas decorrentes da exportação. É notório que o legislador constitucional, quando instituiu tal imunidade, o fez levando em conta a competitividade dos produtos brasileiros no exterior. O fez porque a quase totalidade dos países do mundo tributam a importação dos produtos. E para evitar, então, a bitributação, é que quase a totalidade dos países do mundo adotam o princípio da tributação no destino, ou seja, imunizam a exportação porque todos os produtos vão ser tributados na entrada nos seus respectivos países. A Instrução Normativa 971 e seu artigo 170, incisos 1 e 2, violou não só o artigo 149, parágrafo 1º, parágrafo 2º, inciso 1º, como também o artigo 150º, artigo 150º da Constituição Federal, artigo 174, que estabelece o princípio da livre concorrência, artigo 149, parágrafo 1º, que estabelece o princípio da capacidade contributiva e até mesmo o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. E no próximo bloco, vamos ver as sustentações da Procuradoria da Fazenda Nacional, que representou a União nos processos, e as sustentações também das partes interessadas, os Amit Curi. Fica aí que a gente volta já já. O Grande Julgamentos está de volta com a sessão do STF, que decidiu sobre a concessão de imunidade tributária às operações de exportação feitas por meio de empresas intermediárias. O segundo dia teve início com a sustentação do Procurador da Fazenda Nacional, que representou o polo passivo nos dois processos. Ele argumentou que as instruções normativas questionadas não têm a pretensão de dificultar exportações por pequenos e médios produtores, mas sim de fazer a correta tributação das etapas da cadeia comercial. A narrativa que é desenvolvida nas peças postulatórias é de que as instruções normativas da Receita teriam inviabilizado ou teriam por objetivo inviabilizar a exportação dos pequenos produtores. Então, a primeira explicação que se faz necessária é que a instrução normativa, as instruções normativas que são tratadas na ação direta de inconstitucionalidade e no recurso extraordinário, elas dizem tão somente que haverá tributação em relação aos atos de vendas internos. E a redação é muito clara.
A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em funcionamento no país é considerada a receita proveniente do comércio interno e não de exportação. Então, esse é o conteúdo normativo das instruções normativas. Em momento algum, essas disposições estão voltadas para as pequenas empresas. E, evidentemente, está muito longe de qualquer pretensão da administração tributária ou do Estado brasileiro de inviabilizar ou de dificultar a exportação pelas pequenas empresas. Ao contrário, existem políticas públicas voltadas justamente para isso. Eu vou trazer alguns números bastante eloquentes no particular. Segunda informação importante. O tributo que se pretende exonerar das agroindústrias quando praticam esses atos de comércio para as trading companies, para as empresas comerciais exportadoras, é a contribuição patronal. Nós estamos falando da contribuição previdenciária patronal que incidia até 2001 sobre a folha de salários, e isso é interessante, porque até 2001 não havia essa discussão, porque incidia sobre a folha de salários. E é uma contribuição previdenciária que é paga pela trading company sobre folha de salários. Ou seja, nós não estamos falando de um tributo cumulativo, que ele vai se... não cumulativo, que ele não vai se acumulando na cadeia. Nós estamos falando de tributo que ensina especificamente sobre as empresas e um tributo de grande relevância social, que é a contribuição patronal, porque os empregados estão pagando a sua contribuição previdenciária do empregado. E os empregadores querem se exonerar da contribuição previdenciária patronal, que tem finalidades tão nobres para a Seguridade Social. O representante da parte interessada, a Associação Brasileira do Agronegócio, sustentou favoravelmente a intenção pretendida pelas duas ações e buscou contrapor os argumentos da Fazenda Nacional. Se trata de uma imunidade cuja interpretação é ampla e busca a finalidade do texto constitucional e não de instruções normativas. Segundo ponto importante, há precedente, sim, voltado para a interpretação de tributos que estão relacionados à receita bruta, o que não se trata do caso da CPMF, onde, então, a ministra, excelentíssima ministra Rosa Weber, claramente, no recurso extraordinário 627.815, disse que, neste caso, as receitas decorrentes de exportação, caso da variação cambial, deve se exonerar por completo, de modo direto e indireto. Está na ementa esta informação. O texto constitucional, de modo algum, traz qualquer restrição a direto ou indireta à receita. Não cabe ao intérprete distinguir o que o texto constitucional não distingue. A constatação de que não se trata de incentivo, mas de cumprimento do texto constitucional, foi o argumento da sustentação oral que se seguiu. Peço licença para destacar que a nossa Constituição Federal privilegia o desenvolvimento econômico como meio para atingimento de outros objetivos constitucionais. Se o nosso país hoje revela inúmeras mazelas, revela também alguns orgulhos, dentre eles o agronegócio do Brasil, que leva comida para o mundo afora. Com isso, estabilizamos moedas, geramos divisa e nos desenvolvemos. A Associação Nacional de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores da Terra defendeu o papel das trading companies para que pequenos e médios produtores consigam realizar exportações. O pequeno produtor não tem nem condições materiais de ter escala para poder acessar o mercado exterior. E o momento em que o Brasil vive de abertura dos seus mercados é muito importante que esta tese de considerar o artigo 149 da Constituição uma imunidade muito clara a todas as exportações, independente da modalidade, porque hoje nós, pequenos produtores, já somos penalizados. Porque o grande, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, ele tem capacidade de colocar um representante, por exemplo, na China. Agora, eu lhe pergunto, ministro presidente, como é que um produtor de café em Monte Carmelo, de 10 hectares, como é que ele vai colocar o café dele lá na Índia, se não através de uma empresa comercial exportadora? A última sustentação oral, feita pelo representante dos Amiticuri, Sociedade Rural Brasileira e Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, enumerou as perdas para os pequenos e médios produtores com a incidência das contribuições sociais sobre a receita de exportações feitas via trendings. Não é só a agroindústria que é afetada pelos efeitos desse julgamento, dessa indevida restrição veiculada por instrução normativa, diga-se de passagem, em ofensa a 146, inciso 2 da Constituição Federal. Os pequenos produtores também são,
mas eu quero explicar por quê. Porque até o ano de 2009, os pequenos e médios produtores também pagavam a contribuição previdenciária sobre o faturamento. Eram eles obrigados, assim como são a agroindústria, a pagarem a contribuição no faturamento. É por isso que os pequenos e os médios também são afetados. A partir de 2019, eles têm a opção de contribuir sobre folha ou sobre faturamento. Muitos ainda optam pela contribuição sobre faturamento. Esses continuam a sofrer os efeitos dessa limitação. O voto dos ministros você acompanha na conclusão deste programa. Não saia daí, o Grande Julgamentos volta já. O Grande Julgamentos está de volta. Neste último bloco, vamos ver como os ministros votaram de forma unânime para conferir a imunidade tributária constitucional às exportações feitas por meio de empresas intermediárias. O voto do relator da ação direta de inconstitucionalidade, ministro Alexandre de Moraes, assinalou que o caso trata da interpretação de uma regra de imunidade, que tem previsão constitucional, e não de isenção, que é matéria infraconstitucional. Se trata aqui da interpretação de uma regra de imunidade, não, e consequentemente, em sendo imunidade, previsão constitucional, não de isenção. E a interpretação é diversa nessas duas hipóteses. E faço essa observação porque da tribuna, em algumas sustentações orais, foram citados precedentes do Supremo Tribunal Federal referentes a isenções e não a imunidade. Imunidade sempre prevista constitucionalmente, isenções, a possibilidade da lei estabelecer. Então, afasto a incidência dos precedentes citados em isenção, porque não se trata propriamente de hipótese de isenção. A análise é se aplica ou não uma hipótese de imunidade, a imunidade prevista no artigo 149. A regra de imunidade aqui estabeleceu a impossibilidade, a incompetência da União para instituir contribuições sociais e intervenção de domínio econômico sobre receitas decorrentes de exportação. Ainda de acordo com o relator da ADI, não se trata de dar uma interpretação mais ampla para alargar regras não previstas, já que a Constituição Federal não diferencia exportação direta e indireta, com a justa finalidade de proteger o produto nacional no exterior. Qual é o escopo, qual a razão, qual a finalidade da imunidade prevista no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º? Qual foi a ideia do legislador constituinte ao estabelecer essa imunidade? Desoneração da carga tributária sobre transações comerciais que envolvam a venda para o exterior. Ou seja, a ideia de evitar o que se chama a indesejada exportação de tributos. Tributar toda a cadeia interna, tornando mais caro e menos competitivo o produto brasileiro no exterior. Não há, a meu ver, como simplesmente cindir as negociações realizadas no âmbito das exportações indiretas, de modo a tributar as operações realizadas no mercado interno e simplesmente imunizar exclusivamente a posterior remessa ao exterior. Estaríamos, inclusive, aqui afetando, ao meu ver, a livre concorrência, porque aqueles que têm possibilidade, os maiores produtores, os maiores exportadores, que têm possibilidade de controlar toda a cadeia produtiva, esses não seriam tributados. Então, não há dúvida, ao meu ver, de que ao tributar uma parte do todo, ou seja, só as operações internas, acabaria onerando-se, em verdade, toda a exportação. A exportação indireta seria totalmente exonerada, perdendo competitividade em relação àquele que domina, as empresas que dominam todos os passos da cadeia produtiva e, mais do que isso, perdendo totalmente a competitividade internacional no momento em que essas exportações são tão importantes para o Brasil. Em virtude disso, presidente, e resumir o voto exatamente porque também há o recurso extraordinário do eminente ministro Edson Fachin, então,
na verdade, são dois relatores para a mesma matéria semelhantes, então, resumi, mas em virtude desses argumentos, conheço da apresentação direta e a julgo procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 170, parágrafos 1º e 2º da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, número 971, de 13 de dezembro de 2009. É o voto, presidente. Em seguida, o ministro Edson Fachin, relator do recurso extraordinário, votou nas duas matérias. Ele acolheu os argumentos em ambas, por entender que estão de acordo com as regras constitucionais. Realço a premissa segundo a qual a desoneração dos tributos que influam no preço de bens e serviços deve estruturar-se em formato destinado à garantia do objeto, como já afirmei e reitero, e por isso acolho os argumentos que, em meu modo de ver, são consentâneos com a sistemática normativa e especialmente de índole constitucional e que constam do parecer apresentado da lavra do eminente professor Paulo de Barros Carvalho e que reproduzo no voto. Eu estou conhecendo do recurso extraordinário para dar provimento ao recurso com a finalidade de reformar o acórdão recorrido e conceder a ordem mandamental, assentando a inviabilidade de ações baseadas nas restrições presentes no artigo 245, parágrafos 1º e 2º da Instrução Normativa 3 de 2015, no tocante às exportações de açúcar e álcool realizadas por intermédio de sociedades comerciais. E, por isso, para efeito da repercussão geral, propõe-se que a deliberação, caso vá eventualmente nesse sentido, assente que a norma imunizante contida no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária. No recurso extraordinário, o ministro Alexandre de Moraes votou com o relator. Seguiu-se então o voto da ministra Rosa Weber. Ela também observou que em ambas as matérias não cabe a interpretação do texto constitucional de forma a distinguir as exportações diretas e indiretas. O que está em jogo, tanto na ação direta de inconstitucionalidade da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, como no recurso extraordinário em repercussão geral sobre a relatoria do ministro Edson Fachin, tema 674, é a interpretação do artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, que todos sabemos, eu relembro até por demasia, tem o seguinte teor. Parágrafo 2º. As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput desse artigo, inciso 1, não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Trata-se de hipótese de imunidade objetiva, que, como tal, é certo, comporta uma interpretação restritiva. Mas, na minha visão, tal como expuseram com todo o brilho os eminentes relatores, tanto a interpretação literal do dispositivo quanto a interpretação teleológica na linha da jurisprudência da Corte não autorizam uma interpretação que distinga entre as ditas exportações diretas e exportações indiretas. Antes de votar com os relatores nos dois processos, o ministro Luiz Fux enumerou as razões pelas quais, previamente, havia pedido destaque, retirando a análise do caso do plenário virtual. Só queria fazer uma justificativa da razão pela qual pediu destaque, muito embora tenha ficado absolutamente convencido do contrário. É que, no sistema tributário, há regras que excluem a tributação de etapas antecedentes à exportação textualmente. Então, há leis aqui que excluem dessas contribuições, por exemplo, que eu anotei, a não incidência do PIS sobre receitas decorrentes de operação de exportação, textualmente a lei prevê isso, vendas de empresa comercial exportadora com fim específico de exportação, e, por outro lado,
Quer dizer, além de as leis serem taxativas em relação à imunidade, também há jurisprudência do Supremo no sentido de que o transporte interestadual ele é tributável, malgrado a operação seguinte seja de exportação. Então, isso me gerou uma certa dúvida, eu pedi o destaque para esse fim. Mas hoje nós consideramos a leitura da legislação infraconstitucional sempre à luz da Constituição Federal. Então, a melhor solução que erige uma resposta judicial que está condizente com a justiça fiscal é essa proposta pelo ministro Alexandre, pelo ministro Fachin, no sentido de que haveria uma desigualação, até aqui foi destacado pelo eminente advogado da tribuna, por exemplo, de um produtor potente que pode exportar diretamente é aquele que precisa da trading para conseguir clientes e colocar a sua mercadoria no plano internacional. O voto da ministra Carmen Lúcia foi breve e reiterou a supremacia do texto constitucional sobre as normas questionadas nos processos. Tenho para mim que, como já foi exposto, senhor presidente, o que se tem na norma constitucional é a necessidade de se dar tratamento igualitário, especialmente em razão dos bens que são objeto da tributação, sem desigualação das pessoas, em detrimento exatamente dessas empresas menores, que, como aqui foi realçado agora pelo ministro Alexandre de Moraes, tem exatamente a necessidade deste caminho, por via de uma outra empresa, para realizar a sua exportação, chamada de exportação indireta, pelo que, na interpretação que foi dada, me parece que o caso é mesmo de procedência da ação direta e de provimento do recurso, na linha do que vem votando até aqui os senhores ministros relatores e os que o acompanharam, que eu também acompanho. Acompanhando ambos os relatores, o ministro Ricardo Lewandowski também considerou a hipótese de as exportações não se concretizarem. Eu entendo que não é possível fazer uma distinção entre as empresas que exportam diretamente e aquelas que o fazem de forma indireta, adquirindo produtos dos pequenos produtores, pequenos fabricantes que não têm condições de exportar diretamente. Vejo que tratar diferentemente essas duas situações ofenderia o princípio da isonomia. E faço outras considerações, senhor presidente, sempre no sentido de acompanhar ambos os relatores. Mas eu faço uma observação em meu voto que é a seguinte, presidente, que no caso, ou se existir esta hipótese de as exportações não se concretizarem, estas receitas estarão sujeitas à tributação, não incidindo a regra imunizante. A imunidade que nós estamos reconhecendo aqui, penso eu, existirá apenas se a exportação for concretizada, cabendo à fiscalização fazendária apurar as hipóteses em que tal fato não se consumou, impondo, assim, a cobrança da exação. É o complemento que eu faço, senhor presidente, para acompanhar os relatores. Os ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio proferiram seus votos de maneira brevíssima, também nos termos dos relatores. Estou acompanhando ambos os relatores. A pergunta a ser feita é única. Qual é a espécie de imunidade? É subjetiva ou é objetiva? A teor do que está na Constituição Federal, como ressaltou a ministra Rosa Weber, é objetiva. Pouco importa a figura do contribuinte. Diz respeito à receita, gênero, decorrente da exportação. Acompanhe os relatores. O então presidente, ministro Dias Toffoli, seguiu os demais ministros e, ao final, proclamou o resultado unânime. A Corte conheceu do recurso extraordinário e a ele deu provimento, com a finalidade de reformar o acordo recorrido e conceder a ordem mandamental, assentando a inviabilidade de exações baseadas nas restrições presentes no artigo 245, parágrafo 1º e 2º da Instrução Normativa 3/2005, no tocante às exportações de açúcar e álcool realizadas por intermédio de sociedades comerciais exportadoras. A tese proposta, abro aspas, a norma imunizante contida no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária, fecho aspas. Pergunto se estão todos de acordo com a tese. Fica, então,
aprovada à unanimidade também a tese agora referida. E o Grande Julgamentos fica por aqui. Acompanhe a nossa programação também pela internet, no site da TV Justiça, ou ainda no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo programa. Tchau!